O governo federal vai investir 1,76 bilhão de reais em inteligência artificial para melhorar os serviços públicos. Esse investimento está previsto no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e visa transformar o Brasil em exemplo de eficiência e inovação no setor público. Quem vai nos dar mais informações sobre essa modernização é Renan Gaia, diretor de dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Olá, Renan, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu começo pedindo, então, para você explicar qual é o papel do MGI nessa modernização para a inteligência artificial. Olá, Roberta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar sobre esse tema tão inovador aqui com vocês. O MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação, ele tem um papel central dentro do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal é dividido em aproximadamente 250 órgãos, dentre eles ministérios, autarquias, fundações, e cada organismo desse tem a sua autonomia do ponto de vista de tecnologia para trabalhar dados, trabalhar inteligência artificial. Mas o MGI, ele atua como um órgão orientador, normatizador, e a gente também oferece algumas plataformas de uso comum, a exemplo da principal plataforma que a gente oferece para os órgãos, que é o próprio GovBR. E você até estava me explicando que, na verdade, diretor de dados é só uma parte, né, da sua função lá no Ministério. Isso, quando a gente olha para a inteligência artificial e entende um pouco como é que funciona a tecnologia, ela, na verdade, usa estatística em cima de dados históricos. Então, é muito natural essa relação entre dados e inteligência artificial. Tanto que o MGI tem um projeto, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, que visa olhar o dado sobre vários aspectos, sobre a integração de dados, né, sobre a descoberta para entender quais são os dados que o governo possui, a utilização desses dados para tomada de decisão melhores, né, baseada em dados, e também inteligência artificial. Então, inteligência artificial é uma das dimensões do que a gente chama de Infraestrutura Nacional de Dados, que olha também outros aspectos para além da inteligência artificial. E está prevista a criação de um núcleo de inteligência artificial do governo, né? O que é isso? Como vai funcionar? Isso. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente precisa somar esforços. A gente precisa capacitar as pessoas a trabalhar com essa nova tecnologia. A gente precisa de um ambiente tecnológico, né, de softwares, de hardware, que vão dar suporte à adoção dessa tecnologia. A gente precisa olhar para aspectos sobre o impacto do uso dessa tecnologia, tanto impactos éticos, para saber se ela está, de fato, não está trazendo algum grau de discriminação ou alguma coisa, já que é baseada em dados, e a gente tem alguns problemas nos nossos dados, isso pode ser repassado para soluções de IA. E nesse contexto em que a gente precisa atuar em diversas frentes, a gente vem reunindo um conjunto de órgãos para atuarem de forma integrada e colaborativa. Esse é o núcleo de IA do governo. Então, a gente tem somado duas empresas públicas de tecnologia, que é o SERPRO e a Dataprev. Também estamos com a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, que vem com essa parte de inovação e também de capacitação dos servidores. Temos uma parceria com o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o responsável, inclusive, pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial como um todo, né? A nossa parte é mais voltada para o serviço público. E temos a financiadora de projetos, que é a FINEP, e o CPQD. E a gente reúne todos esses atores para trabalhar em torno da inteligência artificial, no sentido de fomentar o uso, ou seja, de fazer com que os 250 órgãos do governo federal possam mais facilmente adotar essa tecnologia, mas de forma responsável, a evitar que ela possa trazer algum malefício, digamos assim, para o serviço público e, portanto, para a sociedade. O Senado aprovou um marco legal da inteligência artificial, que ainda está tramitando na Câmara e que fala muito dessa questão, você está falando da ética, né? Assim, o plano está alinhado com essa proposta de marco, você tem essa coesão aí prevista? Sim, esse assunto da ética, ele tem sido discutido, na verdade, no mundo todo, né? Quando pega países como Canadá, próprios Estados Unidos, a União Europeia como um todo, discute essa questão do uso da inteligência artificial. Isso é novo para todo mundo, né? É novo e a inteligência artificial, como ela deriva dos dados, você não tem 100% de controle sobre o resultado. Então, antes da IA, a gente desenvolvia soluções tecnológicas
estabelecendo exatamente como a máquina deveria funcionar. Então, olha, essa página, o cidadão vai entrar, vai preencher esses campos. Se ele apertar no botão avançar, mas este campo estiver vazio, você vai dar uma mensagem e não vai passar. Então, a gente definia exatamente como a máquina trabalhava. Na IA é um pouco diferente. Ela usa estatística, ela usa dados. Então, funciona assim, você passa um conjunto de dados, faz uma programação da máquina e diz, olha, a partir desses dados gere um resultado. Então, você não tem mais 100% de controle. Isso também é responsável pelo potencial da inteligência artificial, porque você não precisa mais ficar definindo tudo, ela consegue sozinha fazer algumas coisas, porém, como você não tem 100% de certeza do resultado, ele pode trazer resultados ruins ou que persistam erros nos dados ou erros principalmente discriminatórios, porque os nossos dados carregam um pouco da nossa sociedade, que é, por natureza, tem aspectos de discriminação já atualmente. Então, essa questão dos princípios éticos, como eu estava dizendo, o mundo todo tem discutido, vem no sentido de garantir que o uso dessa tecnologia seja para o bem de todos, como é o próprio nome do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A IA tem que vir para o bem de todos. A gente tem que evitar, né, problemas. Eu gosto de fazer uma associação com a área de trânsito. Então, se você olhar as estatísticas sobre acidentes de trânsito, de mortes de trânsito, são muito elevados. Então, é uma área tem extremamente risco. Mas, como existe uma regulação, ou seja, as estradas precisam ser sinalizadas, existem regras de velocidade, existe uma série de parâmetros que tentam minimizar ao máximo os aspectos ruins do trânsito para que a sociedade possa transportar comida, transportar pessoas adoecidas, ou seja, que os benefícios sobreponham sobremaneira os malefícios. A IA é a mesma coisa. Ela pode trazer algum tipo de problema e a regulação vai, assim como faz na área de trânsito, trazer esses limites de como que ela deve ser usada, quais são as questões que devem ser observadas para que isso seja, para que ela de fato venha a trazer benefícios. E a regulação, que tem sido debatida, né, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ela é um importante elemento para garantir esses limites de uso da tecnologia. E sim, as nossas ações, a gente tem participado desse debate, então, tanto as empresas privadas quanto a sociedade civil e o próprio governo têm participado desse debate a fim de construir uma regulação que não seja nem restritiva demais, a ponto de evitar que a gente use a tecnologia por tantas amarras, mas que também não seja sem regras nenhuma que possa estabelecer esses limites que garantam o uso ético, o uso responsável da tecnologia. O plano prevê uma plataforma de inteligência artificial do governo, né? Isso como vai ser? Isso é o quê? Essa é uma das frentes que foca na questão da tecnologia de inteligência artificial. Como eu comentei, cada um dos 250 órgãos tem uma autonomia. Isso significa que cada órgão pode fazer um contrato, fazer uma licitação para contratar uma empresa, pode definir uma tecnologia, porque são várias tecnologias possíveis, você precisa escolher qual aquela que vai ser utilizada, você precisa capacitar os seus servidores a atuarem naquela tecnologia. Um dos papéis do MGI é exatamente verificar quais são as necessidades comuns desses órgãos, a fim de ofertar plataformas que possam ser utilizadas por mais de um órgão. Qual que é o objetivo aqui? Reuso de solução. Ao invés de cada um fazer a sua própria solução, a gente pode ter uma solução que seja reaproveitada por vários órgãos. Não significa uma solução única, que nenhum órgão vai perder sua autonomia. Mas, eu vou dar um exemplo prático. O que a gente chama de chatbot, que é aquele, como se você estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa, mas, na verdade, quem está respondendo é uma inteligência artificial que, baseada em dados, está verificando as respostas mais adequadas e respondendo. Ora, vários órgãos públicos fazem atendimento ao cidadão, seja por telefone, seja por e-mail, seja por centrais de atendimento. Então, todo órgão que quiser utilizar a IA para responder, para criar esses chatbots para responder ao cidadão, poderia usar uma plataforma comum que garantisse ali já esses princípios éticos embutidos e assim a gente conseguiria avançar mais rapidamente, a gente consegue diminuir custo, né, reutilizando soluções. Então, essa plataforma, que é um dos nossas metas, ela visa escolher algumas tecnologias, fazer um contrato centralizado, utilizando as nossas empresas públicas, SERP e Dataprev, que fazem parte do núcleo de IA do governo, para oferecer aos órgãos esta plataforma, esse ambiente tecnológico de uso comum para vários órgãos.
O plano prevê, né, que a aplicação da IA no setor público seja direcionado para algumas áreas prioritárias. Quais vão ser essas áreas? Definir prioridades é sempre algo complexo, porque quase tudo no nosso país há necessidade de investimento, mas, evidentemente, as áreas que nesse governo estão muito relacionadas à parte de proteção social, de seguridade social, de assistência social, voltadas para alguns programas que vêm a atuar, né, o Estado vem atuar naquela população mais necessitada, que precisa de mais serviço público, têm sido priorizados. Então, áreas de assistência social, de saúde, de educação têm sido a prioridade. O que não significa dizer exclusividade. Então, existem projetos de inteligência artificial em várias áreas, praticamente todos os órgãos do governo já estão se preparando para essa dimensão, mas o foco atual está sendo nessas áreas. E como a inteligência artificial vai agilizar o atendimento do cidadão final na ponta? Esse é um ponto bem interessante, porque o serviço público, em geral, ele funciona da seguinte forma: o cidadão acessa um site, procura como ele faz para usar um serviço público. Por exemplo, você precisa emitir uma carteira, emitir uma licença, você entra para procurar informações sobre aquilo, identifica um formulário, preenche aquele formulário, anexa, às vezes, uma série de documentos, e aí aguarda o governo trabalhar aquelas informações e, no final do processo, devolver aquele seu pedido, seja uma certidão, seja um documento. Então, isso leva um tempo, isso tem uma série de pessoas envolvidas para fazer esse atendimento. A inteligência artificial está muito relacionada à automação dos processos. Então, esse processo do cidadão procurar informações sobre o serviço, ele pode ser facilitado por uma IA, por exemplo, um assistente virtual, como eu comentei, um chatbot, em que ao invés dela procurar em vários lugares diferentes, ela conversa com um assistente virtual, perguntando: olha, eu preciso emitir tal documento, como é que eu faço para fazer isso? E a inteligência artificial já responder o passo a passo que ele precisa fazer. Então, daí já é um ganho de facilidade para encontrar como consumir um serviço público. Além disso, aquele formulário em que ele precisa preencher informações, anexar documentos, talvez esse formulário vai ser diminuído, vai ser minimizado. Por quê? Uma série de dados que ele teria que colocar no formulário, o governo já possui. Uma série de documentos que às vezes ele precisa anexar, o governo já possui. Então, se o governo se integra, a gente consegue utilizar essas informações e não ter que pedir novamente para o cidadão aqueles dados que a gente já possui. Então, o serviço fica mais simples, mais rápido, mais inclusivo também. Então, já tem um outro ganho aí no processo de solicitar. E depois que há uma solicitação, tem os servidores públicos trabalhando para atender aquele serviço. E aí, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar a processar esses dados, a já preparar as respostas ou até mesmo, em alguns casos, automatizar 100% e conseguir o que a gente chama de autosserviço, que é o cidadão pediu, ele já recebe na hora o resultado, porque todo o processamento é automatizado. Então, seja na hora de buscar informações, seja na hora de solicitar o serviço propriamente dito, ou seja no momento em que o governo trabalha para atender, a gente consegue colocar softwares de inteligência artificial que vão automatizar, agilizar e simplificar todo esse processo. E aí existe também uma expectativa de redução de custos e aumento da produtividade. Isso, esse é um ponto que a gente está estudando. Por quê? Porque a inteligência artificial também não é barata. E quando a gente pega um país como o Brasil, com 213 milhões de habitantes, os custos de IA eles não são exatamente baratos, eles não são os mesmos custos que a gente tem com a tecnologia tradicional. Eles são custos mais elevados. Então, sim, há uma expectativa efetiva de redução de custo, mas isso também está sendo estudado, não só pelo país, também pelo mercado privado, também pelo outros países, para achar essa equação em que eu vou aumentar, por um lado, os meus custos de tecnologia, mas ainda assim eu vou conseguir reduzir outros custos de atendimento, custos de erro, né, que podem acontecer para equilibrar essa balança e garantir que a IA realmente está reduzindo custos. Mas isso não é uma fórmula
100%, que se você aplica de olhos fechados. Não, é preciso ter um equilíbrio. As soluções de IA são muitas, existem soluções mais caras, existem soluções mais baratas. Naturalmente, as mais caras tendem a ser mais efetivas também. Então, esse é uma conta, digamos assim, um arranjo que precisa ser feito entre que tecnologia vai utilizar, quanto que ela vai custar e qual o benefício que ela vai trazer, que ela não é tão simples ainda de fazer, porque é muito novo. Então, a gente está buscando equilibrar todas essas variáveis para, sim, né, uma meta nossa reduzir custo, sempre. Né? O governo sempre tem que reduzir custo, porque esse custo é da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também entregando um serviço E um serviço melhor. que tenha qualidade. E um serviço que tenha qualidade. Existem estatísticas que demonstram que algumas empresas que aplicaram mal os recursos em inteligência artificial, depois desistiram. Tiveram que voltar atrás porque teve uma piora, por exemplo, na qualidade. Então, é um tema que, sim, pode ser muito bem utilizado para resolver problemas da sociedade, como meio ambiente, como saúde, assim, o potencial é muito grande, mas todos ainda estão descobrindo como usar essa ferramenta e existem, sim, casos de insucesso. Por isso que existe esse planejamento, existe esse estudo, muita pesquisa, né, e desenvolvimento em cima dessa tecnologia, porque ela ainda não é uma tecnologia clássica, dominada por todo mundo. Ela ainda envolve esses riscos e a gente precisa saber trabalhar com eles. Esses casos que você está se referindo são aqui no Brasil, em outros países? Olha, tem em vários lugares. A gente tem uma estatística de uma consultoria internacional que apresentou para a gente uma estatística que é do mundo, que 52% dos projetos de inteligência artificial tendem a dar errado. Nossa, por vários motivos. Alguns porque o custo é elevado, outros porque os dados são ruins. E aí, se você tem uma tecnologia que usa o dado para gerar um resultado, se o seu dado é ruim, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, tem muita gente, e por isso do projeto da Infraestrutura Nacional de Dados que o MGI tem coordenado, porque a gente sabe que não basta investir só em tecnologia, em inteligência artificial. É preciso também investir em toda a parte de dados, qualidade de dados, governança de dados, uma série de sopa de letrinhas técnicas, né? Mas que visam garantir com que aqueles dados sejam melhores e mais disponíveis para a gente ter uma inteligência artificial, para explorar melhor o potencial da inteligência artificial. Poxa, então, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque se 52%, né, mais da metade, dá errado, né, as estatísticas são um pouco assustadoras. Sim, mas também quando dá certo, os benefícios e o potencial é muito grande. Então, a gente tem visto, tem acompanhado no mundo inteiro isso. A OCDE soltou um relatório agora, recente, em agosto, sobre o uso da inteligência artificial no setor público, e a gente tem uma série de casos de sucesso. Nesses exemplos que eu falei, de interagir com o cidadão, de automatizar processos. Tem também uma questão de você projetar o futuro. É difícil você projetar qual vai ser a necessidade da sociedade daqui a 5 anos, de energia, de trânsito, de saúde. Então, a inteligência artificial também atua muito nessa questão de projetar, tentar prever o que vai acontecer no futuro. A gente pega os dados históricos, aplica as estatísticas para poder prever isso. Então, tem sido aplicado no mundo inteiro, ou seja, vale muito a pena investir na tecnologia, isso é certo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E sim, a responsabilidade é grande, principalmente com o dinheiro público, né? Que a gente precisa lhe garantir que as coisas estão evoluindo para melhor. E quando você cita aí alguns países, qual seria um bom exemplo de onde está funcionando bem, está sendo bem implementado? Olha, a gente tem um ranking de países em governo digital e a gente tem, assim, as principais referências são Coreia do Sul, né? Reino Unido, são países que já têm implementado bastante soluções de IA. A gente vê muito na Europa, né? Então, assim, a França tem um trabalho muito interessante com relação ao uso de inteligência artificial, a Dinamarca também. E aqui na América Latina a gente também começa a ter alguns exemplos. O próprio Chile e o Uruguai e o Brasil, né, no ranking da América Latina, são os 3 que estão mais à frente colocados nesse ranking de uso e adoção de IA dentro do setor público em específico. Agora, quando a gente fala em automação, existe um medo também da perda de empregos, né? Como isso pode ser contornado? A capacitação dos servidores consegue conter isso? Como é essa
previsão? Isso. Essa é uma previsão também não tão assertiva, então há estatísticas contraditórias sobre isso. Então, tem pessoas que dizem, olha, vai acabar os empregos porque a IA vai automatizar tudo. E também encontramos estudos estatísticos que dizem, não é bem assim ou ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Ainda precisa das pessoas, né? Ainda precisa das pessoas. O que a analogia que se faz muito é assim, quando chegaram os computadores, né, falaram, vão perder os empregos. Há, de fato, algum grau de substituição, sempre que há uma tecnologia nova, há uma substituição, às vezes, de atividades, o que não quer dizer que as pessoas não vão poder ser reaproveitadas. Mas há também muito serviço que vai ser qualificado com a IA. Então, existem áreas em que você não vai delegar 100% para uma IA fazer. Por exemplo, na área da saúde. Você vai fechar os olhos e dizer, vai lá a máquina, faça uma cirurgia completa sem ninguém estar observando. Então, a IA, muitas vezes, ela vai atuar como um assistente. Como se fosse uma pessoa de uma equipe que vai ajudar a tomar uma decisão, a executar uma tarefa, que pode preparar alguma coisa e entregar isso para o humano, que vai fazer a revisão, vai verificar se está tudo ok e vai tomar uma decisão mais humanizada, inclusive, considerando outros elementos que não só estatísticas históricas, como sentimentos e coisas dessa natureza. Então, a gente tem acreditado que a IA, dado as estatísticas que a gente tem visto, ela vai atuar ainda por muito tempo como um assistente. Então, não vai exatamente substituir as pessoas que estão atuando ali, mas vão apoiar as pessoas a executarem os seus trabalhos de maneira mais veloz, mais assertiva, enfim, otimizada, vamos colocar assim. Mas essas pessoas, então, que estão trabalhando junto ali com a IA, né, para dar certo e ser bem implementadas, elas precisam ser capacitadas, né? Como é a previsão dessa capacitação do servidor público? Perfeito. De fato, é uma ferramenta nova. Se é uma ferramenta nova, a gente precisa saber usar essa ferramenta, como interagir com ela, como usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a velocidade de atualização é muito grande, então, a cada 6 meses, uma série de produtos são lançados utilizando a inteligência artificial, então é muito rápido esse processo e a gente precisa garantir que a malha de servidores públicos seja bem capacitada para usar essa ferramenta. Então, existem uma série de iniciativas muito próximas à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tem essa missão, uma escola de governo com foco em capacitação do servidor público, e a gente vem desenvolvendo alguns programas pensando em 3 níveis organizacionais, porque IA, tanto, digamos assim, os ministros, os secretários executivos, as pessoas que estão na liderança de um órgão precisam conhecer, quanto os gestores que estão ali na camada intermediária, os gerentes, né, que vão fazer a gestão dos projetos, como os servidores que estão operando ali a política pública. Claro que cada um desses níveis precisa de um conhecimento diferente sobre IA, mas a gente precisa capacitar os 3 níveis. Então, a gente tem criado programas com uma série de cursos, alguns online, alguns presenciais, em que a gente vai abordar como que a tecnologia funciona, que ferramentas existem para apoiar o dia a dia do servidor público, quais são os riscos que a tecnologia apresenta e que precisam ser observados na hora de usar essa tecnologia. Então, tudo isso que a gente está conversando, né, os servidores precisam conhecer. A gente já tem hoje, desde que a gente começou a lançar os primeiros programas nessa linha, hoje mais de 30 mil servidores públicos capacitados nesse assunto de inteligência artificial, para a gente poder aproveitar essa tecnologia que o mundo inteiro tem investido. A inteligência artificial, ela vai possibilitar a formulação de políticas públicas mais embasadas em dados? Sim, essa é uma das questões que mais se aposta com relação à inteligência artificial, porque ter políticas públicas assertivas, aquelas que vão resolver o problema da sociedade, passa por entender qual que é o problema da sociedade. E os problemas da sociedade, eles mudam com o tempo. Então, algumas coisas que não eram necessárias, por exemplo, há 10, 20 anos, hoje já são necessárias. Então, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial por si só, mas todo o uso de dados que o governo vem fazendo para entender, né,
Onde é que são as áreas que mais precisam de apoio? Onde é que estão as áreas de degradação de meio ambiente? O que está acontecendo? Por que está degradando mais aqui ou menos ali? Aonde precisa colocar mais fiscalização? Onde é que o Estado precisa atuar de forma mais incisiva e assertiva ou não? E também questões de logística. Então, para onde eu tenho que mandar as vacinas? É mais para cá, mais para lá? Como é que está o ritmo de vacinação? Como é que está crescendo a população? E daqui a 5 anos, qual vai ser a necessidade de vacinação? Então, todas essas perguntas, elas passam pelos gestores públicos, que precisam entender disso para moldar as políticas públicas. E aí há uma aliada nesse sentido, porque ela ajuda a processar os dados. E são muitos dados, a gente não está falando de um dado ou outro, a gente está falando de uma capacidade que talvez um humano, para olhar individualmente os dados, teria dificuldade. E aí a IA pode automatizar, interpretando todos esses dados, demonstrando, né, ajudando a demonstrar onde é que estão os gargalos da sociedade ou prevendo o que vem a acontecer daqui a 5, 10 anos para a gente ir direcionando. Então, é bem esperado que as políticas públicas sejam melhoradas a partir do uso da inteligência artificial. Renan, muito obrigada pela essa entrevista tão informativa e boa sorte aí na implementação, né, desse plano de IA para o bem de todos. Obrigado a vocês e a gente segue à disposição para contribuir com essa pauta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado.